Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao estudo aqui da segunda lei de Mendel, analisando como é que essa teoria dele é aplicada na prática. Primeiro, vamos ver o exemplo aqui de interação gênica. Lembra que eu já falei o que é interação gênica, que é quando dois genes localizados ou não no mesmo cromossomo vão condicionar o mesmo fenótipo. Lembra que eu falei sobre os tipos sanguíneos, que mais de um gene ele condicionava a característica? Nós tínhamos lá isão azão, isão bezão, izinho izinho. Só que eles eram alelos. Aqui agora a gente vai observar genes não alelos. Vamos aplicar a teoria da segunda lei e a gente vai analisar essa característica aqui. Ó. A cor da plumagem em periquitos é um tipo de ave. Existem aves que são verdes, azul, amarelo e branco. Tudo isso aqui é condicionado por esse par de gene aqui. Essas características aqui é o único fenótipo. A cor da pelagem, a cor da plumagem dessas aves. Da pelagem não, ave ter pelo, tá doido? Bom, aqui pessoal, fazendo aquele cruzamento que eu mostrei para vocês no quadrado de Punnett, naquele primeiro quadrado, em que existe 4 tipos de gametas formados pelo híbrido, pelo azão, azinho, bezão, bezinho. Quando faz a autofecundação, vai formar esses 4 tipos de gametas. Digamos que seja o gameta masculino, que vai fecundar com os gametas femininos. Aí existe essa proporção aqui, essa probabilidade de fecundação. Existem 16 chances de ocorrer esse tipo de fecundação aí. Dentro dessas probabilidades, vai ter o seguinte, aquela proporção que Mendel falou. 9 para 3 para 3 para 1. Sendo que é 9 verde, 3 azul, 3 amarelo e 1 branco. Se vocês quiserem procurar aqui no quadrado, tem o seguinte. Para ser verde, tem que ter o alelo azão e um alelo bezão. Pelo menos um em cada. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não, peraí. 8 não. Esse aqui não. 7, 8... Cadê o outro? 9. Então, nós temos esses alelos aí. Para condicionar a cor verde. Para condicionar a cor amarela, tem que ser azão, alguma coisa, e os dois Bzinho, recessivo. Temos esse aqui, temos esse, nós temos esse aqui, ó. 3 aves azul. Para ser verde, tem que ser azinho, azinho, e Bzão, alguma coisa. Nós temos esse e esse. E para ser branco, por último, nós temos apenas um. Então aqui, essa probabilidade de Mendel 9 para 3 para 3 para 1, é o que ele falou na sua segunda teoria, em que os alelos, os fatores que ele falava, segregavam-se independentemente, iam se separar-se independentemente. Um vinha para cá, um vinha para esse gameta, outro para esse, outro para esse. Existiam essas 4 probabilidades aqui. Enquanto lá na primeira lei, era somente 2 fatores, o azão e o azinho, por exemplo. Quando ele analisava somente uma característica, aí iria formar somente 2 tipos de gametas. Um azão, um azinho. Bom, aqui nessa interação, pessoal, existe o exemplo dos galos. É possível que muita gente que já pegou o livro de genética já tenha visto isso aqui. O livro de biologia do terceiro ano na parte de genética. Existe o galo e para esses 4 fenótipos aqui vai ter 2 genes diferentes. Existe o gene ESão, que vai condicionar uma característica, a formação da enzima, a ativação da enzima E. E se tiver com um alelo Ezinho, ele não condiciona essa enzima E. Do mesmo jeito é o Rzão. Se tiver o Rzão, esse alelo condiciona essa enzima R, mas se tiver recessivo, não vai condicionar, não vai ativar essa enzima. Então vamos observar o seguinte, existem 4 probabilidades. É o galo ter esse gene, o alelo Ezão, que vai ativar essa enzima E, consequentemente ela ativa o precursor, e esse precursor vai ativar a proteína E no final. Se ele tiver o Rzão, ele vai ativar a enzima R, essa enzima R vem e ativa esse precursor R, e no final ele produz a enzima, a proteína Rzão. Então ele vai ter a proteína Ezão e Rzão. Aí caso ele tenha isso aí, ó, aí ele vai ter uma crista nós. Se por acaso ele não formar esse alelo Rzão, tiver o alelo recessivo Rzinho, não vai ativar a enzima Rzão, não vai ativar o precursor, consequentemente não vai ativar a proteína R no final. Aí ele só vai ter o gene, a proteína E, porque ele vai ter esse alelo, vai ativar essa proteína, essa enzima,
que vai ativar o precursor, e no final vai formar a proteína E. Então ele vai ter a proteína E e não vai ter a proteína R. Nesse caso, ele vai formar a crista ervilha, o formato ervilha. Se por acaso ele não tiver essa enzima E, não ativa a enzima, não, se ele não tiver o alelo E, não ativa a enzima E, consequentemente não ativa o precursor e não vai formar a proteína E. Mas ele pode ter o R, ativando assim a enzima R, que vai ativar o precursor, e no final vai produzir a enzima R. Ele vai ser Ezinho, Rzão, alguma coisa. Aí ele vai ativar e vai ter essa proteína, a crista rosa. E no final, se ele não tiver nem o precursor E, ele vai ser recessivo. Se não tiver o R, o alelo R, na verdade, ele vai ser também recessivo para R. No final, ele não vai produzir nem a enzima E, nem a proteína E, nem a proteína R. Consequentemente, ele vai ter a crista simples. Então, ele vai apresentar aquela proporção fenotípica ali, ó. 9 para 3, para 3 para 1. Essa proporção que Mendel analisou. Aqui é só mais uma aplicação desses casos na prática. Bom, pessoal, é o seguinte. Existem casos em que essa proporção aqui, ela vai ter essa proporção de genótipos, do jeito que está aqui, mas a proporção fenotípica, ela vai ser diferente, ela vai ser alterada. Nesses casos aqui, nós vamos analisar caso por caso. Existe um tipo de casos que interfere na proporção fenotípica, que é o que nós chamamos de epistasia. O que é epistasia, pessoal? É quando dois genes, por exemplo, esses dois genes aqui, eles estão atuando em conjunto para uma determinada característica. Só que um desses genes, ele vai ser inibidor da característica daquele outro. Como é que vai acontecer isso aqui, pessoal? Pode ser que seja o gene dominante, o alelo dominante ou o alelo recessivo, mas ele vai inibir aquela característica ali. Nós vamos ver alguns casos, porque existe a epistasia recessiva, existe a epistasia dominante e a epistasia duplo recessiva. Vamos primeiro analisar a epistasia recessiva. Como é que acontece, pessoal? Existe aqui para a cor da pelagem de camundongos os alelos Pzão, Pzinho, Azão e Azinho. O alelo Pzão vai condicionar a cor agute, que o pelo do camundongo vai ser marrom. O alelo Pzinho, se tiver recessivo, então, se tiver Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho, vai ser agute. Mas se tiver Pzinho, Pzinho, vai ser preto. Se tiver o alelo Azão, ele vai permitir essa coloração, qualquer uma delas. Então, basta ter um alelo Azão, ou Azão, ou Azão, Azinho, vai permitir esses alelos aqui, esses genes, trabalharem, condicionar suas características normalmente. Mas se tiver os dois alelos, Azinho, Azinho, ele vai inibir essas características, tornando aquela pelagem albina. Se tiver os dois alelos recessivos, vai fazer com que aquela pelagem seja albina, porque ele vai inibir essas características. Vamos analisar caso a caso aqui, ó. Se tiver o alelo Pzão e Azão, olha, Pzão vai condicionar a cor agute, e como tem um alelo dominante, ele vai permitir essa característica. Então vai ter 9 indivíduos para ela. Se ele tiver o Pzão, alguma coisa, era para ele ser agute. Mas lembra que o Azinho, quando vem assim, ele vai inibir a característica, não vai permitir que ele seja agute, e vai fazer com que ele seja albino. Se tiver Pzinho, vai ser a cor preta. E como tem um alelo dominante para o Azão, vai permitir a cor preta. Então vai ter 3 indivíduos pretos. Se tiver o Pzinho, é para ele ter a cor preta. Mas como tem um Azinho, ele vai inibir aqueles alelos ali e vai fazer com que tenha a cor branca. Aí, o que é que acontece, pessoal? A proporção genotípica, ela permanece. Pzão alguma coisa, Azão alguma coisa, Pzão alguma coisa, Azinho, Pzinho, Azão alguma coisa, Pzinho, Azinho, permanece. Mas a proporção fenotípica, ela passou de 9 para 3 para 3 para 1, e agora é 9 para 4 para 1. Porque, olha, 9 agute, beleza, ok. Aqueles que eram para ser agute aqui, eles foram inibidos pelo gene epistático. Eu nem falei. Gene epistático é aquele que inibe. Então, nesse caso aqui, o Azão, ou o Azinho aí vai ser o gene epistático. E hipostático é aquele que é inibido, que tem a característica inibida. Então, agute é esse aqui, ó, proporção 9. 4 albino. Por que albino? Porque já existiria esse albino aqui, que tem o Azinho, e esse Azinho aqui, que inibiu essa característica aqui. Aí formou
4 albinos. E esses 3 pretos aqui, que nasceu normal, então a proporção agora vai ser 9 para 4 para 3. A proporção fenotípica. A proporção genotípica, ela permaneceu igual. Além dessa epistasia recessiva, por que epistasia recessiva, pessoal? Porque os alelos inibitórios, nem sei se existe essa palavra, os alelos epistáticos ali, o que vai inibir aquela característica, tem que estar em homozigose recessiva. Existe também a epistasia duplo recessiva. Como é a duplo recessiva? É quando esses genes aqui, ó, Bzinho, os genes epistáticos, os que vão inibir, eles vão também coincidir com essa característica aqui, ó, para o azinho. Por quê? Nesse caso aqui, pessoal, existe para uma cor da flor, o azão vai permitir a coloração vermelha, o azinho, a flor, ela vai ser branca. O Bzão dominante, ele permite a cor, e o Bzinho inibe aquela coloração. Só que no que ele inibe, vai ser branco também, quando ele inibir ali. A gente vai ver aquela proporção aqui na frente, ó. 9, azão, Bzão permite a cor vermelha e o Bzão permite essa cor. O azão é a cor vermelha e o Bzão permite a cor. Então vai ser a flor vermelha. O azão aqui, ó, ele é para a cor vermelha, só que como ele tem o Bzinho, vai formar a cor branca. Porque ele vai inibir aquela característica ali. E quando ele inibe, forma a coloração branca. Existe o azinho, que forma a cor branca. E o Bzão, ele permite a cor. Mas no que ele permite a cor, ali já ia ser branco. Então vai ser branco também. Vocês veem, ó, que todos esses aqui estão sendo da coloração branca. E por último, o azinho é para a cor branca. E o Bzinho, ele vai inibir, mas não tem o que inibir aqui, permanece a cor branca também. Aí aquela proporção fenotípica, ela vai para 9 para 7. 9 vermelho e 7 brancos. Existe, por último, um outro tipo de epistasia, que é a epistasia dominante. A epistasia dominante, pessoal, é quando o alelo epistático, ele é dominante. Basta aparecer um único alelo epistático que ele vai inibir aquela característica. Existe aqui na cor de galinhas, Czinho é para dar a coloração. O Czão, a galinha ela vai ser colorida. E o Czinho, a galinha vai ser branca. O alelo agora, o epistático, o que inibe, vai ser o dominante, o Izão. O Izão inibe a cor, vai fazer com que a galinha seja branca. E o Izinho, ele permite a coloração. Então, trazendo para cá, aqueles cruzamentos que a gente já conhece essa proporção dos genótipos, Czão alguma coisa, Izinho alguma coisa, vamos analisar. Czão, ele vai ser colorido, e o Izão, ele inibe a cor ali. Quando ele inibe, vai ser a cor branca. Então ele inibiu. Aí vem o Czão, alguma coisa, é para ser colorido, e o Izinho ele permite a cor. Quando ele permite a cor, vai ser colorido. A galinha vai ser colorida. Czinho é branco. O Izão inibe a cor, mas não tem muito o que inibir. Vai ser branco também. E o Czinho é branco. E o Izinho permite a cor, mas no que ele permite a cor é branco também. Então a gente vai ter, ó, 3 brancos, 1 branco e 9 brancos. 9 com 3 com 1, 13 brancos e 3 coloridos. Aquela proporção ali, ó, quando é epistasia dominante, sempre vai ser de 13 para 3. Bom, pessoal, é isso aí. Na próxima aula eu vou trabalhar outras características do polihibridismo, de hibridismo.